Então, depois de um tempo, ele percorria a casa rasgando as cortinas do chuveiro e abrindo as portas do armário. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E estamos em mais um episódio da série Na Mira, e esse caso vai mexer com você, se prepare. Lembrando que você tem que conhecer as outras atrações do canal se você não conhece. Não deixe de fazer um tour pelo canal, se você ir na página inicial, você tem que ir lá. Você vai ver essa playlist toda organizada e várias outras também, sagas, categorias, investigações, tem tanta coisa bacana e peças investigativas que você encontra só aqui no canal, viu? Incluindo a história da escada, o caso do Michael Peters. Então eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Não deixe de assistir, que eu tenho certeza que você não vai conseguir parar até você entender todo o absurdo que vai se desenrolar ali dentro daquela trama, tá bom? E nós vamos começar esse caso agora. Laura Van Way nasceu em 23 de outubro de 1975 e nas semanas que antecederam o aniversário de 21 anos dela, a Laura estava profundamente preocupada com o que estava por vir, focada em particular em sua recente decisão de abrir uma creche e também em como cuidar do seu filho. Ela estava muito feliz por completar 21 anos, mas também estava nervosa sobre o futuro e também como poderia passar tempo com seu filho, o Sean, enquanto teria despesas como aluguel. E ela estava em um ponto de transição, tentando descobrir a melhor forma de cuidar de si mesma e do seu garotinho. A Laura foi descrita como um gênio, mas ela não estava interessada em faculdade. E a paixão da sua vida era ser babá e parteira. Ela também era uma mãe meio hippie, sempre certificando-se de que tudo o que estava ao redor do Sean fosse natural e saudável. Então, ela não poderia ficar longe dele nem por um segundo. Então, quando Rebecca Reynolds Kinnock, a avó paterna do Sean e futura legisladora estadual, se ofereceu para dar uma festa de aniversário para ela em sua casa em Bonaparte, uma cidade com uma população de pouco mais 400 habitantes, a Laura ficou muito animada. Mesmo que isso significasse passar um tempo com o ex-namorado Donald e a família dele. A Rebecca era a mãe do Donald. O evento seria em 25 de outubro de 1996, a cerca de 1 hora da sua casa em Iowa City. Na época em que a Laura deu à luz ao Sean, ela e o Donald moravam com a mãe dela, a Liane Thomas, e o Donald trabalhava para a Liane no negócio dela de catering desde 1994. Só que aí a Laura e o Donald se separaram em julho de 96 após uma viagem a Montana e a Laura voltou para casa em um ônibus. Quando o Donald retornou para Iowa, ele se mudou para seu próprio apartamento, mas continuou trabalhando para a mãe da sua ex-namorada. A Laura gostava muito da família e para ela a festa de aniversário foi uma boa oportunidade do Sean ver os primos e também o restante da família do pai. Ela também interpretou isso como um sinal positivo de que o Donald e ela poderiam resolver as coisas no futuro. A Laura e o Donald não estavam juntos como um casal, mas a associação deles estava bem, pelo bem do bebê. A Liana Thomas viu que a sua filha estava exausta na manhã da festa de aniversário de 21 anos. Enquanto a Laura já havia atingido o marco alguns dias antes, a nova mãe corria pela casa e passou muito tempo se preparando. E a Liane disse: filha, não se preocupa com a bagunça. Porque a Laura estava sempre empacotando tantas coisas e estava tão nervosa para garantir que seu filho tivesse tudo o que precisasse. E ela, claro, também estava animada por conta do fim de semana e por ser o seu aniversário. E aí, antes de sair correndo pela porta naquela tarde de sexta-feira para encontrar sua carona, a Liane se despediu rapidamente de sua filha e disse: te amo, querida. Divirta-se. Foi a última vez que a Liane falou com ela. Várias horas depois, o motorista de caminhão encontraria Laura, incoerente e ensanguentada, na beira de uma rodovia de Carroca, no Missouri, a pelo menos 160 quilômetros da casa de sua mãe. A Laura foi encontrada vestindo uma jaqueta pertencente ao cunhado do Donald e os seus bolsos estavam cheios de objetos bizarros, incluindo um cobertor de bebê, um prato de papel dobrado com arroz cozido e uma mamadeira. Enquanto ela era transportada para o hospital mais próximo em Illinois,
A jovem mãe faleceu 3 horas depois de uma grande perda de sangue devido a um trauma contundente que sofreu nas pernas e na cabeça. A Laura e o seu filho foram apanhados pelo Donald e o irmão dele por volta das 18 horas e dirigiram direto para a festa, cerca de 30 milhas ao norte da fronteira com o Missouri. A festa tinha menos de uma dúzia de convidados e incluiu a maioria dos membros da família do Donald, como a irmã dele, a Sarah Bergman, e o marido dela, Tony. Os investigadores afirmam que cerca de 5 horas depois, quando a festa estava terminando, os Bergmans levaram a Laura e o Sean para sua casa em Carroca, do outro lado das fronteiras do estado, para passar a noite. O plano era voltar a Bonaparte na manhã seguinte para um desfile, uma oportunidade de campanha para Rebecca Reynolds, que na época concorria a uma cadeira na Câmara dos Deputados de Iowa. Depois que o casal, mais a Laura e o Sean, chegaram por volta das 23h30, o Tony disse que foi direto para a cama, enquanto a sua esposa preparava um lugar no chão da sala para Laura, seu filho e a própria filha deles, porque eles estavam brincando como se estivessem acampando. Então, quando acordaram na manhã seguinte, a Laura havia sumido. O filho da Laura estava deitado no chão sem fralda e uma fralda molhada estava do seu lado. Um relatório de incidente de patrulha rodoviária do estado do Missouri daquela noite afirma que por volta das 1h50 da manhã, 26 de outubro, um motorista de caminhão encontrou a Laura deitada na beira da rodovia 136. O motorista do caminhão, Dan Ear Clade, disse à polícia que ele estava dirigindo para o leste quando viu algo, possivelmente feno, ou algo que de repente caiu de um caminhão no acostamento, ou até mesmo, sei lá, de perto dele. E ele quase continuou, mas algo não parecia certo com o que ele tinha visto. Então Clade parou seu caminhão a oeste e voltou para o item caído no acostamento da estrada. Então demorou um pouco porque ele não sabia que era uma senhora. Quando ele descobriu e viu que era uma moça que estava ferida, ele procurou ajuda. Um carro estava passando e aí ele tentou sinalizar, ei, ei, mas não houve sucesso. Aí o Dan finalmente correu até um posto de gasolina local para pedir ajuda, onde conseguiu chamar a ajuda da polícia. O relatório do incidente afirma que o atendente do posto de gasolina e o Dan voltaram ao trecho da rodovia onde a Laura estava deitada para prestar ajuda e garantir que ninguém a atingisse. Quando os policiais chegaram ao local, a Laura foi encontrada deitada do lado esquerdo e vestindo uma jaqueta de cetim preta com a inscrição Mike Sanders Mansory. Ela também tinha uma blusa branca e uma calça de moletom marrom. Em sua mão esquerda, um policial observou que ela segurava uma garrafa de água com sabor de ponche de frutas e ela estava deitada perto de um galho de coquetel. Na jaqueta havia um prato de papel dobrado contendo arroz cozido, um pote de comida para o bebê com areia colorida e um canivete aberto no bolso direito. Um cobertor de bebê de várias cores e desenhos de animais foi encontrado debaixo da sua jaqueta. E um envoltório de cabelo azul estava em seu pulso esquerdo e uma garrafa de plástico com uma etiqueta de preço de Carolville, Iowa, a moco, continha o que parecia ser água. Estava perto do seu pulso esquerdo. Ela também estava usando um par de brincos de cor prata com uma pedra âmbar. Os investigadores observaram no relatório que não havia evidências de deslizamento ou fuga de corpo no local. Então, o único sangue localizado estava imediatamente abaixo de onde o corpo foi encontrado mesmo. Uma quantidade pequena, mas o suficiente para a polícia concluir mais tarde que ela não foi ferida lá. Depois que a Laura foi declarada falecida no hospital local, os Bergmans ficaram surpresos ao achar o Sean sozinho na sala deles naquela manhã. E enquanto Tony estava começando a procurar a Laura, um dos seus primos veio informá-lo que a polícia encontrou um corpo ao longo da rodovia. O Tony chamou a polícia e finalmente obteve a confirmação de que o corpo era da Laura. Os Bergmans e os Knight se recusaram a fazer testes de polígrafo, mas forneceram à polícia amostras de cabelo e concordaram em ter seus carros revistados. A família do Donald também informou a Liane sobre o que aconteceu com a filha dela naquela tarde de sábado. Só que
A família do Donald advogou rapidamente sua própria, proteção, e nenhum membro da família acabou sendo acusado com qualquer conexão com o caso. A Rebecca Reynolds foi entrevistada por investigadores do Missouri em sua casa em Bonaparte, em conexão com a investigação, e ela acabou servindo como deputada estadual de 1997 a 2002. Os serviços fúnebres foram realizados às 14 horas de quinta-feira, dia 31 de outubro de 96, na Igreja Presbiteriana de St. Andrews, na cidade de Iowa, com a oficiação do reverendo Mark Martin. E os arranjos foram feitos com o Lansing Funeral. O serviço de Iowa City. Depois que a Laura se foi em outubro, Donald ajudou a cuidar do Sean na residência da Ligiane, mas aí em 11 de novembro a Ligiane confrontou o Donald sobre um saco de substância ilícita que ela havia encontrado no quarto do bebê. O Donald levou Sean para Bonaparte, onde o bebê permaneceu até que o juiz Ramley, em 30 de dezembro, concedeu a Ligiane uma licença temporária de custódia que começaria em 3 de janeiro. Na tarde de segunda-feira do dia 24 de novembro de 96, 7 amigos da Laura realizaram uma vigília à luz de velas na cidade de Iowa para chamar a atenção para o falecimento suspeito dela. Uma das amigas dela até disse na época: "Eu espero e eu também rezo para que as pessoas responsáveis pelo que aconteceu tenham a coragem de dar um passo à frente e revelar a verdade. Só queremos que todos saibam que ainda estamos pensando na Laura." Então, na segunda-feira, 30 de dezembro de 96, o juiz concedeu a custódia temporária do bebê de 16 meses a Ligiane, em vez do pai. Aí, na decisão, o juiz David Ramlin afirmou que o excesso e o uso prolongado de álcool, de substâncias e outros fatores impediu Donald de ser um tutor adequado para seu filho. O padrasto da Laura, o John Thomas, contou que nas semanas anteriores ao falecimento da Laura, ela estava ensinando o Sean a brincar de esconde-esconde. Então, depois que ela faleceu, o Sean continuou a procurar por ela em sua casa em Iowa City, acreditando que ela estava jogando um jogo com ele. Então, depois de um tempo, ele percorria a casa rasgando as cortinas do chuveiro e abrindo as portas do armário, porque nesse ponto já estava claro que ele não estava mais se divertindo. Ele não conseguia encontrar a mãe. Na época, ficou acordado que a Ligiane tinha custódia total do Sean e o Donald tinha direitos de visita nos fins de semana. Aí mais tarde, o Donald se casou e teve uma filha. E um relato de alguns anos depois que eu encontrei é que um dos membros da família do Donald disse que quando o Sean tinha 3 anos, a Ligiane deixou o estado abruptamente com ele e que os cartões de aniversário, presentes de Natal e outros itens que o Donald enviava ao filho eram devolvidos com um carimbo "devolver ao remetente". Na época, esse membro da família indicou que a família passou anos tentando rastrear o Sean sem sucesso. Depois de mais de 25 anos, nenhuma prisão foi feita no caso, que abrangeu 3 estados, atormentando aqueles próximos a Laura com perguntas sobre as circunstâncias que levaram a nova mãe a acabar na beira da estrada tão longe do seu filho. A Anne Champion, uma advogada civil de Nova York, que era amiga de infância dela, disse: "Não sabemos o que aconteceu nas horas em que a Laura foi para a cama e quando ela foi encontrada na beira da estrada. Há muitas coisas nesse caso que não se encaixam, e é hora de deixar as coisas soltas e obter algumas respostas para Laura." A Divisão de Investigação Criminal de Iowa confirmou que nenhuma prisão foi feita no caso, mas que mesmo assim ele continuava ativo. A Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri também confirmou que a investigação ainda estava aberta, mas eles se recusaram a comentar qualquer detalhes do caso. O tenente da Patrulha Rodoviária do Estado do Missouri, o Eric Brown, disse: "Esta é uma investigação aberta e ativa. Até agora, nossos investigadores seguiram 120 pistas criminais." Membros da família do Donald, nenhum dos quais jamais foi apontado como suspeito do caso, mas que foram identificados nos relatórios policiais, responderam qualquer tipo de
pedidos de comentários da imprensa. O filho da Laura também foi contatado já recentemente, o Sean, e ele se recusou a comentar a história. Enquanto o que aconteceu depois que todos foram dormir e antes da Laura ser descoberta fora da rodovia permanece um mistério, a Liane relatou várias teorias que surgiram. Entre elas, a bizarra de que a Laura saiu do apartamento no meio da noite para comprar fraldas para o filho. E essa foi uma das várias explicações lançadas em um artigo do dia 29 de outubro de 96, que relatou que a Laura poderia ter sido vítima de um atropelamento. Só que a mãe dela, a Liane, a amiga, a advogada, não acredita. Ela disse que a Laura nunca deixaria o Sean sozinho no apartamento. Não faz o menor sentido. Ela não deixaria em lugar algum. E se ela sentisse que não tinha outra escolha a não ser sair no meio da noite para comprar fraldas, ela o teria levado. Eu também acho difícil acreditar que ela deixou o Sean para trás e ninguém o ouviu chorando. Ele era um bebê, não conseguia dormir a noite toda. A amiga Anne concordou observando que os Bergmans tinham filhos pequenos e que a possibilidade deles não terem fraldas para emprestar a Laura parecia impossível. Só que o advogado, no entanto, admitiu que não tinha ideia do que poderia ter atraído a Laura naquela noite. E também não tinha nenhuma hipótese do que poderia ter acontecido nas 2 horas em que ela sumiu. Uma teoria que foi desmascarada, no entanto, é a possibilidade da Laura ter sido atropelada pelo mesmo motorista de caminhão que a encontrou 2 horas depois, que os Bergmans se retiraram para dormir. De acordo com o inquérito do legista, o policial do estado do Missouri, Bruce Clemons, diz que com base em sua perda de sangue, os ferimentos da Laura evidenciavam que ela não foi atingida naquele local onde foi encontrada. O inquérito também observou que os investigadores descobriram um milharal perto de onde a Laura estava localizada e que continha um arbusto de clover, que parecia ser de onde veio o galho que foi encontrado perto do corpo dela. No lado norte do milharal, os investigadores encontraram a sacola da Laura com peças de roupa. O Bruce também notou que, embora a calça de moletom que a Laura usava por cima de uma calça bege, a calça tinha buracos de sangue, mas a jaqueta que ela usava, que pertencia ao Tony, ao cunhado, estava limpa. O inquérito também acrescentou que a jaqueta não tinha nenhum sinal de desgaste ou rasgo, nenhum sinal de detritos e que nenhum sangue foi encontrado ali. Para a polícia, o crime era desconcertante. E eles disseram, parece que essa jaqueta foi colocada nela depois que ela recebeu os ferimentos. Um relatório de autópsia de março de 2008 concluiu que a Laura sofreu lesões traumáticas, incluindo hemorragia bilateral, contusões dos lobos frontais do cérebro e múltiplas fraturas expostas bilaterais dos ossos das pernas. A jovem mãe também perdeu tanto sangue que havia pouquíssimo sangue dentro de seu sistema cardiovascular no momento em que ela faleceu. O relatório da autópsia, que concluiu que o falecimento da Laura foi um homicídio, também observou que não havia evidências de ataque íntimo, substâncias ilícitas ou álcool em seu organismo. Apesar de todas as evidências físicas, a Anne lamentou o fato de que, nos últimos anos, o caso da sua amiga do ensino médio esfriou tanto. Então, depois de décadas de silêncio, ela decidiu resolver o problema com as próprias mãos. E ela disse, sabe, quando eu era jovem, eu pensei que a polícia iria resolver. Parecia que não tinha muitas possibilidades de impedimento, mas não foi o que aconteceu. E foi um homicídio que nunca foi resolvido. A advogada em questão representou uma série de nomes importantes, incluindo a sobrinha do ex-presidente Donald Trump, a Mary Trump, em sua luta para publicar um livro que difamava o irmão de seu pai e outros membros da família. Ela também defendeu o correspondente da CNN na Casa Branca, o Gina Costa, quando suas credenciais de imprensa foram revogadas após uma coletiva de imprensa contenciosa com o presidente Trump. A Anne então se concentrou em uma campanha pela Laura e ela abriu um site dedicado a colher novas informações. Ela também abriu uma campanha que inclui uma recompensa de $10 mil para qualquer informação no caso que leve a uma prisão. E ela disse, sabe, eu espero que a recompensa agite algo solto, mas também estamos tentando envolver as autoridades que lidam com casos arquivados no Missouri e em Iowa. Investigadores de todo o país estão resolvendo casos antigos, como o do Golden State Killer, sempre usando novas tecnologias. Talvez esse tipo de análise também possa ajudar a resolver o caso da Laura. O impulso renovado por respostas deu a Liane uma nova esperança de que as autoridades finalmente solucionariam o
caso de sua filha e dariam à família a tão esperada paz. Ela disse: "Eu nunca perdi a esperança que alguém fosse punido pelo que aconteceu com a minha filha. Basta alguém com os lábios soltos em um bar para reabrir este caso. É hora de fazermos justiça." Olha, eu não sei nem o que pensar, porque esse caso não tem muitas informações e isso aqui é muito estranho mesmo, muito estranho. As descrições indicam que ela era uma mãe que não se desgrudaria do filho e, assim, o fato que é chocante é que ela não foi encontrada já sem vida. Quando ela foi encontrada, ela ainda estava viva. Então, de repente, ela conseguiu escapar, ou a pessoa fez alguma coisa com ela, sei lá, várias pancadas na cabeça, ela caiu no chão, desmaiou, e a pessoa achou que, bom, ela se foi, vou embora. E aí a Laura ainda estava viva, mas isso não foi suficiente para nem desencadear uma pista do que aconteceu com ela. Eu acho que o interessante nesse caso seria descobrir se, por exemplo, o Donald, a família dele, se eles estavam em casa mesmo na hora em que ela sumiu. Onde eles estavam essas 2 horas? Eles realmente estavam em casa ou não? Estavam dormindo? Eu sei que tem uma hipótese que passou pela cabeça aqui, que é a da família ter feito isso para ficar com a guarda do bebê. Só que como a Rebeca estava em plena campanha eleitoral, é estranho pensar que ela arriscaria uma coisa dessa que chamaria a atenção da imprensa, sabe? Isso poderia manchar sua campanha. Seria algo estranho de se fazer, embora a gente já viu um caso de, né, certo, uma política que tirou a vida do marido e achou que isso não ia dar em nada. Mas a diferença entre essas duas políticas é que a outra já estava eleita e essa estava concorrendo. Então, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, eu não tenho como apontar, seria injusto eu dizer, eu desconfio da família mesmo, isso aí tá estranho, porque não há bases, né? Quando eu afirmo que eu acredito que alguém é culpado, existem pontos, mais informações que montam um mapa que indicam uma determinada culpa. Mas aqui todas as informações são muito curtas e são limitadas, então não há muito como divagar. Mas é uma das circunstâncias mais misteriosas que eu já vi. E qualquer coisa pode ter acontecido, desde o homicida achar que fez um trabalho bom, mas não fez, e ela conseguiu escapar, estava viva, ou então ele teve que fugir por algum motivo. A grande questão é o que a fez sair para fora daquela casa. Agora, há a possibilidade também que nós estamos com toda a versão dos fatos do Tony e da irmã do Donald. Então, eles disseram que chegaram lá, eles disseram que ela deitou na sala e eles disseram que foram dormir quando ela saiu. Então, tudo isso que foi narrado é o que eles contam. Então, tipo assim, em uma situação em que as coisas não aconteceram bem dessa maneira, a gente não sabe, realmente é complicado, porque quando você tem a versão dos fatos de uma pessoa apenas, ou no caso de um casal que tem ligação com a família, que tudo assim fica mais nublado, é difícil processar mesmo. Durante a minha pesquisa eu não encontrei nada sobre DNA, então não tinha DNA de outro indivíduo nas roupas, no corpo dela, nada, o que é ruim para um caso, ainda mais hoje em dia. Esse caso também arranha essa superfície da questão da guarda. Se a mãe do Donald fez realmente isso, de sumir com o Sean quando ele tinha 3 anos, isso é abominável, sabe? Não se pode fazer isso. Eu já vi casos, principalmente nos Estados Unidos, em que a mãe falece e aí vira uma guerra entre o pai, às vezes a família da mãe que quer a guarda. Eu acho assim que no melhor dos casos, nas circunstâncias apropriadas, os filhos ou o filho sempre tem que ficar com o pai, né? Lugar de filhos não é com os avós, são com os pais. Mas se o pai é um possível suspeito, embora que eu ainda vi na minha pesquisa que o Donald continuou a trabalhar para a Liane até um tempo antes deles se desentenderem de vez. Mas isso da guarda é uma situação complexa. Eu já vi também casos em que o pai pegou a guarda e aí os avós não tiveram mais acesso, não viram mais os meninos, ou o filho, o bebê, não sei. É muito triste e, de fato, isso é uma coisa que sempre vai causar dor, não importa o tamanho da briga que ocasione o tribunal, que leve muito tempo,
que envolva muitas pessoas, muitos advogados e também muita paciência de um juiz. Mas com certeza, à luz das informações que temos e do envolvimento do Donald com substâncias ilícitas, é a pior coisa para uma família. Perder uma filha e depois ter que lutar na justiça pela guarda do neto. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!